A paz do Senhor, meus irmãos, nós vamos agora começar a trabalhar o estudo do Apocalipse. É o estudo mais fascinante, ele na verdade chama muita atenção de muitas pessoas. E eu queria apresentar para você primeiro, antes de nós entrarmos no livro, os métodos de interpretação que são usados na teologia. Evidentemente, eu não considero nenhum desses métodos plenamente eficazes. Eu acredito que alguns deles têm coisas boas e coisas também que precisam ser respondidas e que dificilmente, usando apenas um método, a gente vai chegar à conclusão correta. Então eu sei que toda a revelação plena e absoluta, ela vem do Espírito Santo. Eu preciso apresentar para você esses 4 métodos de interpretação, porque neles estão baseados todos os comentários que você pode observar, seja escrito, seja no YouTube. Todos os comentários dependem da forma com que a pessoa compreende esses métodos de interpretação e adota um deles, e assim ele vai ler todo o conteúdo do livro. O primeiro método que eu queria apresentar para vocês é um método chamado de preterista, da palavra praeter, do latim, que significa passado. Depois eu vou falar sobre ele. O segundo método é o historicista. Nós vamos falar o historicista, fala de história, lógico. Futurista, fala do futuro, E idealista, que fala de alguma coisa que está no campo das ideias, tá ok? Então, eu fiz algumas anotações aqui e eu queria passar para você. Primeira questão, um fala do passado, o preterismo. O outro vai falar do presente, seria o historicista. O outro diz que o Apocalipse fala do futuro, é o futurista. E o outro é atemporal, ou seja, ele não está conectado simplesmente com questão de tempo, que é o idealista, tá ok? A primeira questão sobre o método preterista é que ele diz que todos os eventos do Apocalipse já se cumpriram até a década de 70 depois de Cristo, Quando houve ali a destruição do templo em Jerusalém. O detalhe é que essa visão só vai surgir em 1614 depois de Cristo. Eu preciso ser justo ao dizer o seguinte: a visão preterista não tem só uma vertente. Claro, todas elas têm várias vertentes. Então você tem o preterista moderado, que ele acredita que a maior parte do Apocalipse já se cumpriu e falta ainda a questão da segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos e o julgamento final. Mas tem o preterismo radical, chamado também de hiperpreterismo. Esse aqui, meu irmão, ele é uma heresia. Ele acredita que tudo foi cumprido em 70 depois de Cristo, tudo, na destruição de Jerusalém e depois da queda do Império Romano. É uma heresia por quê? Porque nega fundamentos básicos da fé cristã. O que ele vai negar? Segunda vinda de Cristo, que envolve a literalidade, da ressurreição e arrebatamento futuros, tá? Então, você vai ver que a divergência entre ambos aí é a totalidade ou não do cumprimento das profecias, na questão do preterismo moderado e o hiperpreterismo, também chamado de preterismo radical, tá? Então, para esse grupo aqui, todo o Apocalipse já cumpriu. Geralmente eles vão identificar a besta como o Império Romano da época, e o falso profeta vai identificar isso com os sacerdotes que instituíam o culto ao imperador. E a grande prostituta é a cidade de Roma ou a própria Jerusalém apóstata, que recebeu naquele momento ali a punição do Senhor, tá ok? O segundo método é o historicista. O historicista trata de eventos que estão ocorrendo ao longo da história. Essa visão teve sua origem aproximadamente 1100 depois de Cristo e foi adotada por Lutero e Calvino. Veja bem, também é uma visão bem recente, 1100, 1000 anos depois, aqui 1614, aqui 1100, Então são visões que não eram adotadas na igreja primitiva do primeiro e segundo séculos, ou seja, a visão dos pais apostólicos. Essa visão histórica, as profecias estão se cumprindo atualmente, ou seja, todo o acontecimento do Apocalipse ele está acontecendo desde a morte e ressurreição de Cristo, ou alguns ainda pegam um pouco antes, desde o nascimento de Cristo até o arrebatamento da igreja, e aí prossegue para novos céus, nova terra, um milênio ali em curso. O método historicista,
ele diz que as profecias estão se cumprindo atualmente ao longo da história, desde a ressurreição de Cristo até a sua vinda. Alguns consideram o período desde a primeira até a segunda vinda. Ao final ocorrerá a vinda de Cristo, acontecerá a ressurreição tanto do justo quanto dos ímpios em um único evento, ou seja, o método historicista ele desconsidera a primeira ressurreição, né, dizendo que existe apenas uma ressurreição onde santos e ímpios vão ressuscitar juntamente em um único evento, o julgamento final e o estado eterno será estabelecido. Ou seja, de um certo modo para eles, quando ocorrer o arrebatamento, né, a segunda vinda, também acontece a ressurreição de todo mundo junto. Lembrando que esse foi o método adotado pelos reformadores ali, Lutero e Calvino, tá ok? O método futurista, eventos futuros, esta está dizendo que a partir do capítulo 4 de Apocalipse, né, porque os 3 primeiros capítulos falam das igrejas da Ásia, ele diz que a partir do capítulo 4, todos os eventos vão ocorrer ainda no futuro, tá ok? Essa é a visão da igreja primitiva, descrita tanto pelos bispos dos primeiros séculos, chamados pais apostólicos, quanto pelos seus imediatos sucessores, como Justino Mártir, Irineu de Leão, Hipólito, entre outros. O Apocalipse é um prenúncio, ou seja, uma profecia, e o próprio livro testemunha de que ele é uma profecia, né? Ele é um prenúncio de um futuro ainda não desdobrado, a partir do capítulo 4. E ele diz que essas coisas vão ocorrer rapidamente. Por exemplo, grande tribulação e milênio ainda estão por ocorrer no método futurista, tá ok? A partir do século XIX, olha um detalhe do método futurista. A partir do método do século XIX, veja bem, 19 séculos depois, surge o dispensacionalismo, que adotou o método futurista, porém com um detalhe. Adotou essa interpretação, porém por fazer uma completa distinção entre Israel e a igreja, que a igreja primitiva não fazia essa distinção, acabou destoando dos futuristas dos primeiros séculos. Tá ok? Então, por isso você vai ter algumas questões assim em aberto sobre a questão do dispensacionalismo em relação ao futurista, vamos dizer assim, do primeiro século, aquele clássico, tá? Método idealista, aqui ó, tá? O idealista eu coloquei ele aqui porque ele não considera tempo. Então, método idealista, não ligados a eventos históricos. Esse método idealista também é chamado de método espiritual ou simbólico. Eles dão o nome de espiritual porque eles espiritualizam todos os símbolos. Não só símbolos, porque evidentemente símbolos são alegorias, mas eles espiritualizam tudo no Apocalipse. Tudo, absolutamente tudo, tá? Então, para eles, a questão do literal ou não precisa ser respondida. Isso facilita para quem tem esse tipo de pensamento, porque não precisa explicar absolutamente nada em relação aos eventos em si. Esse é o método atemporal, não ligados a eventos históricos. As profecias são uma alegoria sobre os conflitos entre o bem e o mal, a igreja contra o paganismo. O foco não é descrever períodos específicos, mas a mensagem simbólica da vitória do Cordeiro sobre as forças malignas. Sendo assim, nada ocorrerá realmente de modo literal, de modo real, físico, né, histórica, mas inteiramente de maneira espiritual. Nenhum método desse detém o monopólio hermenêutico, eu fiz uma anotação aqui, ou exclusividade sobre a interpretação correta. Então eu queria deixar para vocês visualizarem, né, o método preterista, que vai do primeiro ao segundo ponto ali, né? É um método historicista que diz que o preterista, tudo ocorreu no passado, esse método aqui, tudo já ocorreu no passado. O método historicista, o Apocalipse todo está em curso, né? Desde aquela época até os dias atuais. Então o preterista, tudo ocorreu nesse pedacinho aqui. O historicista, do início até o fim da história, está ocorrendo o Apocalipse. O futurista diz que a partir do capítulo 4, tudo vai estar acontecendo, o Apocalipse vai acontecer no finalzinho do tempo, né, no futuro. E o idealista diz que não se precisa preocupar com sequência de eventos, porque tudo se trata apenas de visão espiritual, portanto isso não tem um valor prático e literal
para nós nos dias de hoje, tá ok? Então essa é só a introdução para a gente entender um pouquinho sobre as questões das interpretações dos métodos de interpretação. Outra questão importante, uma questão importante é que daqui surgiu algumas coisas que você vai identificar, eu vou ler aqui, né? Métodos de interpretação que vão sair desse tipo de, aliás, que eles vão sair assim, eles vão estar conectados com esse tipo de abordagem, que é, você vai ler muito em conteúdo teológico, amilenismo, certo? O pós-milenismo, aí está ligado aqui a questão do milênio, o pré-milenismo, também chamado de quiliasmo, né? Pré-tribulacionismo, mid ou mesotribulacionismo e o dispensacionalismo, que eu já citei, que também está ligado com pré-tribulacionismo, tá ok? Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas para os irmãos, entendendo que todo comentarista bíblico ele vai se basear em um desses métodos de interpretação, né? E aí nós vamos estar agora caminhando no texto bíblico do Apocalipse. Espero que você tenha gostado e vamos partir para o livro do Apocalipse.